Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma live com o mestre Gamboge para falar um pouco mais sobre os eventos recentes do mercado, como o Silicon Valley Bank, que causou aí um evento maciço aí em todo o setor bancário e em todo o mercado, né? Ele mudou com a curva de expectativa dos Fed Funds, ele mudou também com a precificação dos investidores no geral quanto a um cenário recessivo em vez de um pouso suave, de um soft landing. Então o Messi já está entrando aqui e vai ser bem legal aqui, ó. Messi Gamboge já entrou na live. Só pedir para participar, Gamboge. Ó, já mandou uma solicitação. Outras vezes aqui com mais frequência no Instagram para a gente bater um bate-papo com vocês. Hoje vai ser algo bastante objetivo aí a nossa live, mas semana que vem a gente tem um curso gratuito extenso que se inicia na terça-feira, que vai ser o evento do Urso ao Touro, né? Então o link está na nossa bio para quem quer se inscrever no evento gratuito. E lá sim a gente vai ter horas e horas ali, 3 dias de aulas com o Messi Gamboge, para vocês entenderem mais sobre o método das 4 dimensões, os fundamentos que a gente enxerga nos mercados e tudo mais. Mestre Gamboge, tudo certo contigo? Conseguem me ouvir? Tudo tranquilo aí. Perfeito. Conseguimos. Aqui a gente escuta bem também. Gamboge, tá falando pro pessoal aproveitar hoje, porque não é toda hora que tu chega aqui em live no Instagram, né? Acho que fazia uns 2 anos que a gente não fazia live aqui no Instagram. Mas é legal, tem um público diferente ali, um pouco do YouTube. Então, achamos que nossos seguidores merecem aqui ouvir um pouco mais sobre tu nesse momento tão conturbado aí dos mercados, com tanta volatilidade, né? Então, é pessimismo, daqui a pouco já é otimismo, achando que vai vir a Fed Put e que o Fed vai resgatar os mercados e tal. Então, vamos falar um pouco disso. Hoje a live, como eu falei para o pessoal, vai ser breve, então não vamos se estender muito, vai ser coisa aí de 20 minutos, meia hora, de repente. E na semana que vem, então, entrem depois no link da nossa bio aqui do Instagram para se inscrever no curso gratuito do Urso ao Touro, que aí sim vocês vão ter uma apresentação completa aí do Messi Gamboge. Aqui tem gente falando que o áudio meu tá baixo. O do Gamboge consigo ouvir perfeitamente. O meu vocês estão achando baixo mesmo, pessoal? Bom, vamos vendo aí, só um reclamou por enquanto. Gamboge, comentar um pouquinho mais sobre esse acidente financeiro, né? Tu vem falando há muito tempo que o clima está propício para acidentes financeiros. E há meses tu fala isso, que não se sabe exatamente quando vai acontecer um acidente financeiro, mas que o clima está cada vez mais propício. Por que tu acreditava que o terreno estava fértil para esse tipo de acontecimento, como a gente viu recentemente no Silvergate, no Silicon Valley Bank e tudo mais? Bom, eu sempre defendo a tese de que a história nunca se repete, porque os detalhes fazem a diferença. Entretanto, há uma ressalva. Há certos princípios universais pelos quais a história se repete, que é o boom e o bust do mercado. O boom é quando os preços sobem, na sua última etapa entre amadores, mesmo aqueles experientes se deixam contaminar pela euforia, e é um momento em que os preços dos ativos de risco são mal precificados, ou seja, em condições normais aqueles preços não seriam justificados. E uma bolha, em outras depois vem a palavras. fase do... Hein? Uma bolha, em outras palavras. Exatamente, uma bolha, né? Em seguida, vem a implosão dessa bolha. Essa implosão dessa bolha, geralmente, tem sido, lá nos Estados Unidos, pela atuação do Banco Central. Na bolha de 2000, o Banco Central começou a subir a taxa em meados do ano anterior, e ainda assim o Nasdaq pulou de 3.000 para 5.000 pontos. Cheguei em março, 23 de março, aproximadamente, sem nenhuma notícia no dia relevante, nenhum, começa a debacle.
No primeiro momento, em 2, 3 meses, o Nasdaq veio para 3.000 pontos de novo. Depois reagiu, etc. Porque os lucros ainda estavam subindo. E por que os lucros estavam subindo? Porque as empresas de tecnologia não geravam lucros, então não entrava no ponto. O que gerava lucros eram as grandes empresas. Essas ainda estavam conseguindo gerar. Esses lucros sofreram inflexão negativa por volta de agosto do ano de 2000, né? Lembrando que a bolha na Nasdaq foi implodida em março de 2000. Aí os juros começaram a decrescer a partir de agosto, setembro, e aí o Nasdaq voltou a cair, né, depois de uma reação que recuperou 50%, e foi para 1.700 pontos, ou seja, de 5.000 para 1.700 pontos. Esse caminho nunca é linear. É cheio de armadilhas para quem não conhece a história. Vamos voltar para a bolha de 2008. Ali a bolha foi centrada no sistema financeiro. E no momento atual, onde está essa bolha centrada? Elas estão centradas nos shadow banks. Shadow banks não tem uma tradução conhecida aí em português, mas são aquelas instituições que exercem o papel de instituições financeiras, mas que são muito pouco reguladas. Os bancos comerciais são regulados pelo Federal Reserve. Aqui no Brasil, as instituições financeiras recebem depósitos, são reguladas pelo Banco Central. Os shadow banks, eles não podem aceitar depósitos. Eles simplesmente, quando querem atuar, eles captam dinheiro, dívidas, né? E aplica em empresas, geralmente empresas que estão numa situação fragilizada, eles entram, arrumam a casa, reduz custo, tomam empréstimos alavancados, esse empréstimo geralmente sai da própria empresa, e depois buscam investidores, né, atraem investidores para equalizar a conta enfim, equalizar o endividamento, né? Os private equities, eles não são bandidos. Eles enxergam a oportunidade e têm um aspecto positivo, porque enquanto eles entram, a empresa permanece fechada ao público. Aí o objetivo deles é de longo prazo, então não fica nesse curto prazismo do mercado dos investidores, né? E depois, num estágio mais maduro, eles aí convidam investidores, geralmente gente de posse, né, para aí eles adequam a relação de dívida, né? Ocorre que isso é um processo longo. O problema atual está nos shadow banks. Curiosamente, a ponta do iceberg surgiu num banquinho, que eu até brinquei um pouco no relatório anterior, que esse é o efeito borboleta. O efeito borboleta vem da teoria de caos, né? Então, uma pequena mudança de uma variável, né? E o SVB, que é o Silicon Valley Bank, é uma variável, né? É uma variável do sistema. Ele quebrou, tinha 200 bilhões de dólares de ativo. E afetou o sistema bancário, que tem 23 trilhões de dólares de ativo. Então, o SVB foi a borboletazinha que bateu uma asa, acho que bateu errado a asa, fez tudo o que não deveria fazer, e o Fed, o Tesouro, e o FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tendo comunicado ao presidente que iam garantir os depósitos desse banco e do Signature também. Esse é um passo muito perigoso, ou seja, ele está eliminando o risco. Se você elimina o risco, se você passa essa mensagem que não existe risco, o que vai acontecer é que os investidores vão voltar para o baile, vão assumir riscos inapropriados. Acontece que, neste momento,
essa atuação do Fed, embora passe essa mensagem, já não tem mais condições. A banda já saiu. Os caras estão lá dançando sem banda. Né? Os problemas já são enormes. Vejamos uma coisa. Vamos recuar um pouquinho no tempo. O Federal Reserve praticou juros reais negativos que eu nunca vi na história. Não, eu já vi. Na década de 70 eu vi os juros reais nesse montante. Mas, mais recentemente, enquanto a inflação estava rodando em 5, o juro real, por exemplo, dos títulos de curto prazo, era quase zero. Quem é que vai, em sã consciência, ficar em depósito bancário com a inflação corroendo o seu poder de compra? Eles vão por risco. É o China, né? There is no E, alternative. exatamente, eles vão por risco. E, para ser franco, eu acompanho o Fed já há 30 anos. Eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco forte demais, mas essa é a minha experiência. Eles não entendem nada de mercado, não entendem nada. E que os modelos não funcionam. E pior, para agravar a situação, é que eles se acham os deuses que podem suavizar o ciclo econômico. A verdade é que quem suavizou o ciclo econômico desde o início do século passado foi o crescimento do setor de serviços, que é menos volátil que o industrial. Então, por exemplo, lá no início do século, o setor industrial era o grande peso da economia americana, em todos os países. Hoje não, é o inverso. 80%, 90%, enfim, 80% serviços. E a economia americana está se financiarizando demais. O setor de serviços financeiros ganhou proporção nessa faixa de 80%. Né? Se você tivesse vivido 20, 30 anos atrás, você não via. E não existia. Shadow banks nem existia essa expressão. Todos os serviços financeiros partiam dos bancos. Hoje não. Você tem, por exemplo, BlackRock, que é a maior gestora. Esse tipo de instituição se encaixa nessa definição de shadow banks. Você tem a Blackstone, que é um dos maiores private equities, né? Estão cheios na carteira de CMBS. O que é CMBS? São títulos emitidos que pagam juros com garantia hipotecária de imóveis comerciais. O mercado imobiliário nos Estados Unidos está congelado. Não tem comprador e não tem vendedor. E os preços estão lá em cima. Por que os preços estão lá em cima? Pode ter várias explicações. Primeiro, a gente, como brasileiro, conhece um pouco de inflação. Né? A gente é PhD em inflação. Eles não são. Quem que vendia imóvel durante a hiperinflação? Na época do sangue? Ninguém. Ninguém vendia imóvel. Sabia que aquilo ali preservava, bem ou mal, valor. Uma vez eu fiz um estudo e realmente preservou valor. Terras e imóveis. Obviamente, só quem comprou muito mal perdeu dinheiro, mas, de forma geral, preservou valor, particularmente em terras. Mas, enfim, nós tivemos agora as causas básicas disso que nós estamos assistindo. Um banco central que eu considero um dos piores que eu já vi e que já li na documentação histórica. E tem um princípio que é o seguinte, que se aprende. Você não precisa ser expert em economia. Eu sou engenheiro, não sou expert em economia. Eu faço economia como você faz, todo mundo faz. Mas, né, isso é uma brincadeira. Você não precisa ser expert, porque esses modelos deles não funcionam. Você precisa conhecer
as leis básicas da oferta e procura, que é a base. Um outro princípio, outro postulado, é que o excesso de dinheiro, uma hora, gera inflação. Um outro princípio, juros reais negativos muito baixos vão levar os investidores a assumir riscos inapropriados, que uma hora a casa rui. Sempre um motivo para essa casa ruir. No caso presente, foi o Fed, que acordou muito tarde, em março de 2021, a inflação já estava patente por conta dos juros reais negativos, o governo americano despejou do helicóptero dinheiro, tanto dinheiro que teve gente que deixou de trabalhar, ficar em casa era mais lucrativo do que ir ao trabalho. Né? Tinha que gastar com transporte, etc., e ainda recebia mais. Então, criou um excesso de reserva nos consumidores, nas famílias, que ainda existe, está sendo dilapidada devagar, não somente com gastos, mas também pela inflação. Mas existe ainda excesso. Então, o Fed está enfrentando agora, está colhendo o que ele plantou, né? E o que ele e o próprio governo plantaram. Muito dinheiro na mão dos consumidores, né? Investidores que assumiram riscos inapropriados, e agora ele tem que conviver com essa história. Ele foi obrigado, a hora que ele acordou no final de 2022, já tendo transcorrido 8 meses de inflação clara, né? Lembrando que eles ainda estavam injetando liquidez da quantitative easing, que é a compra de títulos. E ao você comprar um título de um agente de mercado, você está recebendo o título e entregando o dinheiro. E o dinheiro vai circular na economia, né? Vai sempre cair uma parte, vai para o mercado de ações, foi para Bitcoin, foi para obras de arte, né? E aí criou a festa, né? É uma festa com alicerces frágeis, né? Chegando no final de 2022, o Paulo fez um discurso dizendo: olha, eu acordei. Nunca fez o seu meia-culpa, apenas adotou a humilde postura de que dizendo que ninguém conhece inflação, que não é bem verdade, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: as autoridades do governo mentem sempre. Mentem sempre. Né? Ele não reconheceu, não passou recibo. E para piorar ainda mais, assim, é uma coisa tão estúpida que ainda, depois de reconhecer no final de 2021 que a inflação era um problema, eles ainda continuaram injetando liquidez até o mês de março de 2022. Por que não pararam? Enfim. Aí começou uma escalada de taxa de juros numa velocidade que eu não me lembro de ter assistido e lido na história documentada, né? Em menos A de um taxa ano, básica de eles juros, saíram de 0,08 para 4%, mais ou menos, né, KB? hoje, é difícil guardar todos esses números, hoje deve estar, deixa eu ver, eu teria que consultar aqui, hoje acho Eu que acho que hoje está em está em 4 e alguma coisinha. 4,83. Uhum. 4, não é qualquer coisinha, não, era de 5. 4,83% ao ano. Tá? Eles saíram de 0,08%, pessoal. Zero, Ou seja, é zero, né? é, Zero. Ou seja, uma T-bill, uma nota de 3 meses do Tesouro Americano, pagava zero, praticamente, né? Bom, aí veio o choque, começou devagar. E os investidores ainda acham, a banda já tinha saído, o investidor ainda continua festejando, mas aí o mercado começou a deslizar, né? E tinha repiques monstruosos no início, né? Caiu um pouco, é hora de recomprar, que a festa vai continuar. Aí o mercado subia, mas não recuperava
todo o terreno, porque o mercado fez topo no início de janeiro. Não acho que foi um dia útil de janeiro de 2022, acho. E depois caía e fazia nova mínima. Aí vinha uma onda de compra, porque o mercado ainda não estava preparado ainda, por exemplo. E é uma mentalidade de buy the dip de muito tempo, né? Vem de muito tempo essa mentalidade que é O buy the cara está dip, compra o condicionado. fundo que vai dar O certo. cara está condicionado a ver aquilo. Né? E não estuda história. Parece que não estuda história. Como que estoura a bolha? Ela, por exemplo, eu assisti em tempo real, em detalhe, a bolha de 2008. Eu me lembro muito bem que estava tudo desenhado que a bolha ia estourar. Em novembro de 2006, o CDS, que é aquele seguro que você compra no mercado contra defaults de empresa, o preço do seguro, o prêmio que você tinha que pagar para se proteger, estava explodindo. A curva de rendimentos, que é a diferença entre a taxa de 10 anos e a de 2, ou então ao juro básico, que é a Selic, tá? Né? Quer dizer, Fed Funds lá, a Selic aqui, também estava invertida. Era o primeiro sinal. Ninguém deu bola, eu me lembro disso. Eu mesmo comprei, porque, sabe? Por quê? Na verdade, deu uma estremecida. Eu estou agora confundindo um pouco com 2000. Em 2000, eles não deram bola para a inversão da curva. Porque lá em 2000, a tese da nova economia, não vou entrar em detalhes, ou seja, os parâmetros de avaliação antigos não valiam nada, enfim. Pô, a avaliação é caixa descontada e enfim, papo. Bota Não, um é prêmio número ali de de acessos risco. ao site. Exatamente, era page view. Né? Meu site tem mais view que o teu, O, uma empresa vale mais que a tua. Absurdo, né? Exato. Um desses momentos de bolha é quando você escuta barbaridades. Tá? Quando você começa a escutar barbaridades, se você não tem um outro critério para identificar uma bolha, mas e há muitos, é quando você escuta barbaridade. Né? Um outro, outra maneira de reconhecer uma bolha é quando você vê uma horda de amadores entrando no mercado. Essa é infalível, só que é um data time. Aqui no Brasil, essa essa onda de amadores entrou muito tarde, 3 meses. Eles fizeram uma festa só de 3 ou 4 meses. Acho que foi em novembro, 4 meses. Entrou muito tarde. Curiosamente, recorrentemente no Brasil tem tido uma bolha a cada 10 anos. Tá? Se isso vai continuar, bom. Mas voltando agora, nos transportando novamente para 2022, eu já sabia que era uma bolha. Não tem modelos para isso, né, Tiago? Eu sabia que era uma bolha. Sabia que a bolha era juro baixo, juro real negativo. Com muito dinheiro na economia, é bolha em qualquer ativo de risco. Obras de arte, tudo. Bitcoin, ações, mercado imobiliário, qualquer coisa de valor estava sobreprecificado. Era muito dinheiro na mão do Não precisa cidadão nem fazer conta. É e só com você juro muito ver as baixo, né? condições, só ver as condições do momento que você sabe que está sobreprecificado. O juro real negativo, todo mundo corre. Né? E o preço do ativo ele está caro quando? Quando todo mundo deseja aquele ativo. E todo mundo desejava assumir risco, desejava ações, desejava Bitcoin, então está caro. Todo mundo. Né? O preço está barato quando ninguém quer um ativo. O inverso. Né? Aliás, esse é o nosso modelo de valoração. Parte desse princípio simples. E daí Isso aí a gente vai é só buscar apresentar estatística. na semana que vem, pessoal, esse nosso modelo de valoração. E daí estatística. Bom, o que está acontecendo agora? Curiosamente, eu identificava o problema nos shadow banks. E ainda identifico, hein? Agora, tem que lembrar também que o mercado de capitais americano é o maior do planeta. Ele vai, quando a coisa, se e quando, eu sempre falo se e quando, porque eu não gosto de me pegar uma ideia, eu quero ter minha mente bem
aberta. Eu evito de fazer prognósticos, mas a minha sensação, mas tem que aqueles cenários que eu me preocupo mais. O cenário que eu me preocupo mais é que o que aconteceu na semana passada é a ponta do iceberg. Mas o jeito é tão simples. Nós vivemos 2 anos com, preço, com juros reais negativos e muito dinheiro na economia. Pô, aquilo vai ter que ter uma regressão à média, ou seja, os preços para preços mais justos e mais compatíveis. Eles ainda estão distantes. E geralmente, quando a bolha estoura, eles inclusive vêm abaixo do que seria o justo. Aí eles ficam muito baratos. Essa história que se repete, acho que desde quando criou-se a figura de mercado, quando saiu do escambo para o mercado. O escambo é um mercado, só que é muito, muito ineficiente. Né? E As minhas atenções estavam voltadas para os shadow banks, mas, curiosamente, veio um banquinho aí que fez tudo errado, mas, olha, imagina uma coisa errada, ele fez. E deixa eu, eu que deixa, trabalhei em deixa eu resumir para o pessoal isso do Silicon Valley Bank. O Gamboge, inclusive, comentou no relatório de hoje mesmo alguns dos equívocos deles. O que eles fizeram, basicamente, pessoal? Eles compraram muito treasuries de prazos longos, 5, 10 anos, por exemplo, quando a taxa de juros ali dos juros longos estava abaixo de 1%. Né? Ali em 2020, a gente teve juro de 10 anos lá nos Estados Unidos pagando 1% ao ano, até menos do que isso. Né? E aí eles se encheram desses títulos que agora, com a alta dos juros, quando a taxa sobe, o valor do título cai, né? Então eles perderam muito com esses títulos aí também, agora com essa alta dos juros, e eles ainda estavam emprestando a rodo ali para tudo que é startup, né? Parece que não sei quanto por cento das startups, tipo quase metade das startups lá dos Estados Unidos tinham empréstimos com eles, né? Então foi a receita para o desastre. Os caras tinha serviços com eles, quer seja na forma de depósito, quer seja na forma de empréstimo. Isso. Cortando um pouquinho, só lembrando, Thiago, além deles terem comprado muito mal um título, treasuries, né? E olha que isso estava na demonstração financeira, hein? Curiosamente, por alguma razão, eles não ajustam os preços ao valor de mercado. É legal? Não, é legal, perfeitamente legal. É só você declarar que você não quer segurar vender até o aquilo. vencimento. Ou você segura o seu vencimento, ou apenas está disponível a uma negociação, mas não tem uma intenção imediata, ou todo ativo financeiro segue esses 3 critérios. Não está disponível à venda. Vai segurar até o vencimento. Ok. Então, esse não faz precificação a mercado. Você compra um ativo, sabe que vai receber um título, sabe que vai receber juros, e você não vai vender. Você declara isso, não vou vender. Então, se aquele ativo que você comprou por 100 caiu por 80, você mantém 100. E você vai receber juros. Aqueles cupons, na verdade, aqueles cupons fixos. Como você compra uma NTNB, que é cupom fixo de 6% ao ano. Qualquer que seja a taxa dela, o preço dela, você vai receber 6% ao ano sobre o valor do PU original. Isso deu 100, né? 100%. Okay? Mas ela flutua de preço. Né? Às vezes pode acontecer que se você esperasse 3 meses, você compraria mais barato. Então, o juro efetivo, que é a taxa de diretor, poderia ser acima do 6. Né? E aí tu estava com prejuízo também na marcação a mercado. Exatamente. Mas se você segura, declara que vai segurar até o final, você nem escreve isso em notas explicativas ou cria um quadro adicional para os acionistas. Só quem analisa muito profundamente o balanço vai conseguir ver esse pepino, né? O cara que analisa superficialmente, olha ali. E são poucos que fazem isso. O que eles tinham era títulos
que eram apenas disponíveis para venda. Uma outra categoria, aquele que você declara que não, esse título é para ser negociado, efetivamente negociado. No pressuposto que você vai ganhar dinheiro, obviamente. Né? Esse você tem que ser contabilizado a mercado. Você comprou por 100, por 80, você tem que colocar no balanço, olha, vale 80, prejuízo de 20 e entra na demonstração de resultado. Neste, que era o caso do Silicon Valley, do CFVB, eles compraram o título disponível para venda, não precificava o mercado, porque não precisava, mas era obrigado a fazer uma demonstração adicional que não entrava na demonstração de resultado, apenas um informativo. Olha o seguinte, olha, tem um prejuízo aqui se eu vendesse hoje. O prejuízo não era pequeno. Além disso, eles emprestavam para startups. Olha, isso não é coisa de banco, isso é coisa de venture capitalist. Que sabe que em 10 apostas ele vai perder 9, vai ganhar numa e vai ganhar muito. Às vezes nem ganha. O banco fazer isso para agravar ainda mais os depositantes deles eram extremamente voláteis, não é igual uma pessoa física que fica estável no banco, né? Ele entra no banco e fica muito tempo. As startups, a maioria tinha contas nesse banco. 42%, 40% das startups dos Estados Unidos, e a maioria está localizada no Vale do Silício, tinha conta de depósito, né, que recebeu dinheiro de investidores, né, para botar no banco. E, além disso, tinha conta de bilionários, todos que não eram protegidos pelo fundo garantidor, porque eles protegem até $250 mil. Antes da crise de 2008, esse valor era inferior. Na crise de 2008, aqui aumentou para $250 mil. Bom, se o cara tivesse lá $500 milhões ou $150 milhões, ele ia receber só os 250 mil. Não ia pagar a folha de pagamento, no caso das startups. O milionário, o bilionário poderia se tornar milionário e o milionário se tornar um cara pobre, né? Mediano, $250 mil. Então, são depositantes muito voláteis. Eles começaram a cair fora porque o SVB tentou captar dinheiro e, na verdade, foi a Holding. Captar dinheiro e não deu certo. Aí acendeu o sinal de alerta, aí começou a corrida. E a coisa acontece muito rápido. Né? Alguém deve ter buzinado no ouvido, olha, é o seguinte, eles têm, para honrar os depósitos, eles têm que assumir um prejuízo, se não me engano, 1,8 bilhão, uma coisa assim. Eles tinham que assumir o prejuízo daquilo que não estava contabilizado como prejuízo. Mas, enfim, e não é daí que eu estou imaginando que é o problema. Mas veio daí, me pegou de surpresa, inclusive. Aliás, eu já estava preparado para ser pego de surpresa, porque eu não sabia de onde viria o tiro, o primeiro tiro. Para mim, isso aí, até prova em contrário, né? Veja, eu coloco até prova em contrário, porque eu estou aberto à mudança de opiniões. Isso aí é o começo já de um processo mais dinâmico do que vem pela frente, que vai ser aquele momento que é uma expressão que está sendo muito usada hoje. Na crise de 2008, a expressão era Minsk Moment. Hoje, agora, o pessoal usa a expressão Coyote Moment. Quem vê desenho animado sabe que tem um coiote que persegue um papaléguas e nunca consegue pegar. Sempre morre no final. Clássico. É clássico. Então, em alguma dessas cenas, ele vai correndo atrás do papaléguas, o papaléguas já tinha driblado ele, já estava na direção contrária, mas ele continuou em frente, no caminho desfiladeiro. E ele continuou pedalando, já no ar. Olha, obviamente isso é uma ficção, isso é um desenho. Mas... Aí ele olha para baixo, é um instante que ele vê que, opa, eu vou, acabou.
e eles borracham 50 metros abaixo. Né? Então, vai ter um momento do coyote moment. Né? Aliás, essa expressão é antiga, tá? Mas o que me chamou a atenção é que alguns já estão começando a citar que a economia americana vai conhecer o seu maior coyote moment. O Larry Summers, que é um grande economista, foi reitor de Harvard, foi secretário do Tesouro do governo Clinton, um economista muito bom. Ele na semana passada, antes desse negócio estourar para a economia americana, vai conhecer seu momento do coiote. Né? Uhum. E essa vai ser a fase mais dinâmica do bear eu não market, usava tu essa acredita? expressão. Eu usava a expressão nos relatórios, só que de outra forma. Olha, acidentes financeiros existem, particularmente numa bolha. Contem com isso. De onde vai vir, eu não sei. Como eu disse, então, eu não esperava que viria de um banquinho com uma reação incrivelmente forte do Federal Reserve e da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, e, enfim, o FDIC, que é o segurador, ele sempre tem que estar presente, porque ele vai ser o gestor do KB, seguro do banco. Diga. vamos falar um pouquinho mais então sobre o Fed, sobre a política monetária. Desde que houve esse acidente financeiro, então, com o Silicon Valley Bank, houve grandes mudanças na expectativa sobre o Fed pivotar e tudo mais, né? Porque ele estava com um discurso até Exatamente. poucos dias atrás e agora, pelo menos, a precificação do mercado futuro é que ele vai fazer algo totalmente diferente do que estava precificado há 7 dias atrás, há uma semana atrás. Uma semana atrás a gente tinha um cenário macroeconômico para os Estados Unidos e agora a gente tem outro totalmente diferente pela precificação que a gente acompanha do mercado futuro dos Fed Funds. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho mais para o pessoal sobre isso. Sim e não. A inflação saiu hoje, CPI. É uma das métricas que o Fed olha, mas há muito tempo que eu escuto, desde que eu comecei a aprender sobre o Fed, que o índice preferido deles é o PCE, Personal Consumption Expenditures Index. Bom, ele sai atrasado, tá? Uma diferença. O CPI sai mais ou menos no dia 12, em geral, tá? Então, no dia 12 e o PCE sai no final do mês. Mas o mercado reage mais ao CPI porque é o que sai mais cedo. Tá? Bom, o CPI veio, o núcleo, isso é uma história que é interessante saber, mas não vai alongar demais. O núcleo é aquela parte da cesta de bens que compõem o índice, que é menos volátil. Supostamente menos volátil. Supostamente, hein? E eles tiram alimentação e energia, porque flutua mais. Ok, o núcleo, que estatisticamente falando, ele tende se ele estiver subindo, é um problema. Tá? E se estiver caindo, mesmo que alimentação e energia ainda está subindo um pouquinho, mas se o núcleo estiver caindo, aí é um bom sinal. É um precursor da inflação mais adiante. Em tese, né, há índices melhores, inclusive criados pelas sucursais, as filiais do Fed. Tá? São 12 ou 13, se eu não me engano. Bom, mas, enfim, o núcleo veio e não caiu. Tá? A inflação A continua inflação bem cheia, pressionada, então. continua pressionada. A inflação cheia, olha, eu teria que consultar aqui com o meu computador. Eu não fico guardando esses números. A memória está no HD aqui do computador. Ela ficou mais ou menos, se caiu foi 0,1 ponto percentual, ou seja, nada. Enfim, é um problema a inflação, ainda é. E era esperado porque o setor de serviço, não, na última estatística que eu vi, no início de março, referente ao mês anterior, portanto, não tão atrasado assim, ela estava explodindo. O consumidor gastando dinheiro
dinheiro. Tá? Porque tinha aquele excesso de poupança. O consumidor só se retrai quando aumenta o desemprego, né? Ou quando o mercado de ações geralmente cai. Tá? Aí ele fica, peraí, se o mercado de ações está caindo, é porque está caindo forte, tem que ser, né? Qualquer quedinha. Opa, vou me retrair aqui. E aí cria um ciclo vicioso. Tá? Então, veja, o, o, semana que vem vai ter reunião do FED e os caras estão meio encruzilhados. O Tiago pediu para comentar o que era antes e o que era depois. Antes, eu falo, no início da semana passada, Até e que foi até quarta-feira. ontem, até segunda-feira. Né? Ou seja, segunda-feira da semana anterior, E ontem, hoje é, segunda-feira. Hoje é terça? Ontem hoje é terça, exatamente. Então, eu levantei o oficial na terça, na segunda-feira, cheguei até a dar uma olhadinha hoje, tá? Mas os dados somente se estabilizam lá pelas 10 da noite, mas serve de referência. O fato é o seguinte: a precificação do mercado, e não é toda vez que o Fed decide sobre se aumenta ou se derruba o juro básico, né? A Selic, vamos falar assim. Né? Tem uma reunião que vai ter semana que vem, março, vai ter, agora eu vou falar um pouco de memória, tá? Abril não tem, junho vai ter, julho vai ter, agosto não, setembro vai ter, outubro só no dia 31, que o impacto vai ser em novembro, né? E dezembro tem. Okay? Então, alguns meses não tem. Então, se não tem comitê, vai ficar estável. 7 anos, né? Dá para você, através do mercado futuro, calcular a probabilidade. Né? Então, na segunda-feira da semana passada, o mercado chegou a precificar com aquele discurso duro do Fed, na prestação de contas perante a Comissão Bancária do Senado e depois perante a Comissão Bancária da Câmara dos Deputados, lá é chamado de Câmara dos Representativos, né? Os representantes, aliás, da nossa linguagem, Câmara dos Deputados, né? Ele foi um recado muito duro. Agora ninguém sabe. O fato é o seguinte: o mercado derrubou as expectativas. O 5,83 seria a taxa terminal, aquela última a partir do qual ficaria estável, usando a linguagem dele, for longer, ou seja, por muito tempo, ficaria estável. Né? Na segunda-feira, o mercado começou a precificar aquele discurso que o Powell, ele é o seguinte: eu acho ele um mau comunicador. Ele só avisa. O comitê decide uma coisa e depois ele chega na conferência de imprensa e só avisa um pouco. Mas dessa vez ele foi duro perante o Congresso, os congressistas. Né? Ok, isso pouco tempo atrás, uma semana atrás, não é? Ou uma semana, alguns dias atrás. Não me lembro bem a data. Uhum. Bom, agora aí o mercado, ok. O mercado estava questionando o FED. Demorou para que, de tanto repetir a ladainha que vamos aumentar até derrubar a inflação, o mercado não acreditava. Finalmente, nessa semana passada, aí a taxa terminal, aquele último aumento, chegou a 5,83% em taxa efetiva. Parênteses. A mídia sempre fala no intervalo. Mas o que é mais importante é a taxa efetiva. Se o intervalo está aqui, geralmente a taxa efetiva está aqui. Tá? E hoje, se eu não me engano, é 4,33. Eu preciso consultar aqui. Iria subir 25 pontos. Estava precificado 25 pontos. Olha, uma semana e meia atrás estava se discutindo se era 0,25 ponto percentual ou se era 0,50. Diga-se de passagem que o mercado nunca precificou integralmente o 0,50. Tá? Mas Só a era uma mídia que discussão. ficava falando disso. Só a discussão era só na mídia. No mercado financeiro, que é o que vale mesmo, tá? Não estava integralmente precificado, não. Mas 25, 0,25 estava. Agora, a chance de ter 0,25
que era, se você fizesse o cálculo por probabilidade, dava 150%, mas como não existe 150%, era de 100, e esse 50 é porque teria uma chance de ser maior, de que 0,25. Tá? Hoje, a chance, cálculo que eu fiz agora, posso errar em 1 ou 2 pontos percentuais, caiu para 76% de que venha 0,25 pontos. Isso não Tá? dá para considerar Historicamente, precificado, né, KB? Como é que tu é, considera precificado? não, eu só considero precificado acima de 90%. Uhum. Então, Só pessoal, acima de 90%. isso é Porque é a bastante. história que eu conheço do Fed nos últimos 30 anos. Só quando o mercado, geralmente o Fed segue o mercado. Por que isso? Porque ele telegrafa para o mercado. Uhum. E tem insiders no Fed. Você acha que o JP Morgan não entra derrubando a porta? Lá, o Goldman Sachs entra qualquer. Né? Me lembro, em 2008, às vésperas do início do mercado do touro, o ingênuo Ben Bernanke, que é um acadêmico, foi conversar com mercados o que estava acontecendo, isso e aquilo, para pegar impressões, né? E passou a impressão, isso que me contou foi um sujeito que trabalhou no JP Morgan à época. Hein? O mercado esperava um corte, porque o negócio já estava esquentando, 0,25, veio 0,50. Aí o mercado reagiu com o que eu chamo de DCA. No dia seguinte, até testou a base do DCA e depois foi, mas com volume anímico. E as condições já estavam reunidas para o mercado. Tá? Ou seja, o desemprego já estava começando a aumentar, os analistas já estavam reduzindo os lucros, e o principal fundamento de ações são lucros. Lucros. Não esqueça disso. Mas política monetária é importante. Tá? E propensão ao risco é uma variável aleatória, mas que influencia também. Né? Se todo mundo está eufórico, né, os preços vão subir. Né? Às vezes eu costumo devagar tanto onde quanto que eu estava, me ajuda aí. Então, pessoal, resumindo aí o que o Messi Gamboge estava falando ali sobre a taxa dos Fed Funds, sobre o cenário que a gente tinha antes e o cenário que a gente tem hoje. Então, se a gente volta uma semana atrás, o que a gente tinha? A gente tinha uma taxa terminal, ou seja, o topo do ciclo dos juros, pelo que o mercado precificava, estava lá em 5,5% mais ou menos, não estou falando de memória, mas estava mais ou menos lá em 5,5% e ia chegar no topo. 5,83. Isso aí, 5,33. Ia se manter nesse nível até o final do ano, não ia haver cortes. Só a partir de 2024 que iam começar a cortar o juro. E agora, com esse evento aí do Silicon Valley Bank, o mercado começou a precificar que o ciclo do juro vai ser menos intenso, ou seja, não vai subir até 5,33, vai parar ali no 5 mais ou menos, ou no 4,8 até, que vai parar, enfim, diminuíram ali o pico dos juros, e além disso, eles começaram a precificar que já no início do segundo semestre vai começar a cortar os juros, sabe? Então, antes era uma taxa terminal mais alta e mantinha a taxa terminal até o final do ano. Agora, a precificação atual do mercado é uma taxa terminal mais baixa e logo na virada para o segundo semestre do ano, o Fed já começaria a cortar o juro. Por isso que a gente viu, por Não, já exemplo... começaria a cortar o juro. O último momento seria, na precificação de hoje, a taxa, o patamar superior da taxa aconteceria em junho, a 4,83, Uhum. está 4,78, né? Subiria mais 25 pontos, seria mantida em junho, em julho, aliás, seria deliberado em junho, mantida em julho, agosto não tem comitê e começaria a cair Em a partir setembro. do comitê E de aí setembro, depois 21 de vinha, setembro. Aí depois começaria a vinha mais despencar. queda. Aí foi uma repercussão geral. Isso muda, tá? Isso muda sempre. Tá? Muda As radicalmente. expectativas do mercado Antigamente futuros não têm mudava, sido bem não, voláteis. não mudava assim. Não. Isso aí, eu nunca vi a rapidez com que o mercado muda de precificação. Eu nunca vi isso. Tá? Uhum. Mas vamos resumir a história toda. Bom, o que aconteceu com o ouro, o Bitcoin, por exemplo? Subiram, né? Porque o ouro
ele sobe em função de algumas variáveis. Primeiro, a expectativa de juro real no horizonte de 10 anos. Essa é a variável mais importante do ouro. Tá? E isso caiu, porque as taxas despencaram. houve uma corrida, as taxas de 10 anos, 2 anos, despencaram. Por que isso? Porque houve uma corrida de gente que tem grana para um porto seguro. Tá? Ao acontecer isso em função de uma ideia de que o risco sistêmico aumentou, então correram para os treasuries. Isso sempre acontece. Tá? E aí, essa principal variável, o driver do ouro, melhorou e o ouro também subiu. Além disso, tinham um medo de um risco sistêmico. Aí correram para o ouro. Bitcoin, para minha surpresa, também subiu, né? Ou seja, devagarzinho está virando moeda. Né? Só que é uma moeda extremamente volátil. Né? E, de certa forma, a gente tem visto também a Nasdaq mais resiliente que o próprio SP500 e o Dow Jones desde esse evento também, porque embora as growth stocks, isso aí é até interessante que está tendo dois triggers, né? De um lado, as growth stocks são ações mais arriscadas, são ações de beta mais elevada, ou seja, quando o mercado sobe, sobem mais, e quando cai, elas caem mais também. Mas, por outro lado, elas são mais sensíveis às taxas de juros, né? E como se está se precificando esse desastre econômico que o Fed vai vir com a sua put, que vai salvar o mercado e vai começar a reduzir os juros, as growth stocks, até durante essa queda, elas estão sentindo menos o baque do que o SP500. Então, isso aí está sendo um fenômeno bem interessante de se observar. Não sei se o pessoal conhece essa expressão Fed Put. Geralmente, put é que o Federal Reserve fornece uma saída para os investidores. Essa é a ideia. Né? Isso começou com o Greenspan. O Greenspan foi, eu acho, foi um dos mais longevos presidentes do Banco Central. Tá? Ele assumiu em 87, inclusive, foi um ano de um crash, né? Que eu chamo de um touro na barriga de um touro. Aliás, um urso na barriga de um touro. No longo prazo, a tendência ainda era legal. Mas o mercado tem a tendência de, às vezes, fazer um overshooting, descola demais dos fundamentos, que são os lucros. Né? Aí eles fazem aquelas questões malucas. Né? E foi uma queda de 45%. Hein? Lá nos Estados Unidos é só hora quebrar. Para mim é um urso na barriga de um touro. E depois continua subindo. Mas vamos resumir a história aí. Em que pese o fato de eu ter sido surpreendido de que um banquinho de 200 bilhões de dólares de ativos causou um transtorno para um setor de 23 trilhões de dólares de ativos, não me parece. O problema, que é um problema nos bancos regionais, sim. Os grandes bancos, não. A crise financeira, na minha concepção, na minha visão atual, ela virá de outro setor, os shadow banks, que estão fazendo estripulias. Desses private equities, enfim, dos hedge funds, dessas grandes gestoras, com carteiras de títulos garantidos por hipoteca, a preços lá de cima, e no mercado está congelado de liquidez. Imagine você, um banco, querer executar uma hipoteca. Vai vender para quem? Vai vender com um undercut, com um desconto O monumental. spread é E nem vai absurdo. pagar lá. E nem vai pagar lá o empréstimo. E não vai ser suficiente para o empréstimo. Para mim, a crise financeira virá dos shadow banks. Essas entidades financeiras que, se você recuar no tempo, 30 anos, ainda existiam praticamente. E eles se agigantaram tanto e tomaram tanto espaço das ações financeiras na parte de criação de novos produtos, de gestão, enfim. Não só porque os bancos
são regulados, eles não podem assumir muito risco, né? E porque também são meio lentos, né? Tá certo? Pelo tamanho deles, né? Então, não seria surpresa para mim se mais adiante, no segundo semestre, a coisa realmente aí via de forma mais violenta. Tá? Aí vem um ponto importante. Geralmente, quando o mercado se depara com o momento do coiote, onde ele vê que ele não está pedalando no ar, que não tem chão, a reação é muito violenta. Sempre é assim. Nós já estamos, nós já vencemos, nós estamos ou perto da primeira etapa do mercado curso, perto do final, né? E depois um nheco-nheco aí durante algum tempo que vai iludir muita gente, mas você vai ver que tem algo estranho ali, que não se enquadra muito ao perfil de um bull market. E depois vem aquele momento do coiote. Aí a queda geralmente é vertical. E é aí que vai surgir uma grande oportunidade. Tá bom, turma? Uhum. É só É isso aí. não errar muito no caminho. Essa não vai ser uma época comum. Nós temos um problema de inflação. Não vai ver esse bull market que começou. O que aconteceu lá em 2020 foi um evento da natureza. Então, aquilo para mim é um ursinho foi um urso, não fruto de uma ação humana, uma decisão humana, né? Foi um vírus, né, que derrubou o mercado. Então, aquele foi um urso na barriga de um touro. E esse touro, ele nasceu em março de 2009. Para mim, eu conto que ele esteve vivo até 3 ou 4 de janeiro de 2022. Ele não foi longevo, né? E os últimos 2 anos foi pura farra, pura farra. A partir do início de janeiro, a banda saiu, os caras ainda dançando, né? Então eu vejo, nós estamos no final da primeira parte, a segunda parte geralmente são movimentos quase que aleatórios, mas com um viés um pouco para cima, difícil de operar, e depois vem um momento do coiote. Findo esse momento do coiote, vem a grande oportunidade. O mercado sempre, geralmente, dá as caras, tá? Porque um mercado touro é como se fosse, tem aquele ditado, o som do trovão não é sinal, ouvir o som do trovão não é sinal de bom ouvido. Você tem que ver o raio. O trovão veio depois. Dependendo da distância que você se encontra, né? São 300 metros por segundo, aí chega o som, né? Aí é tarde. E tem aquele ditado manjado, né? Toda crise tem oportunidade, só que você não pode entrar no meio dela, porque você afunda, você vai se assustar e você vai vender muito mal depois. Você vai entrar em pânico, então tem que esperar pacientemente e ele vai chegar. Não vai ser igual aquele bull market que começou em março de 2009, que se estendeu até o iníciozinho. Praticamente terminou em dezembro de 2021, né? Mas se quiser ser rigoroso, vai ser no dia 3, 4 de janeiro de 2022. Não vai ser um bull market, um GEV assim. Pelo que eu consigo enxergar, nós vamos ter que digerir, o mundo vai ter que digerir esse período de farra que já vem se prolongando há muito. Esses excessos. Um bear market serve para quê? Para podar esses excessos. Um bull market, que é o bonzinho, ele cria excesso, aí tem que vir um cara mal para, olha, desse jeito vocês vão afundar e não levanta mais. Então, tira o excesso do mercado. Aí começa o processo de sempre assim.
Só que eu acho que esses bulls e os bears serão mais frequentes, tá? É impressão minha. Então você entra, tem que ter time para entrar e time para sair. Né? Perfeito. Mas pode durar 1 ou 2 anos, fica mais para 2 e menos para 1. Depois disso aí, você tem que ficar de olho nos seus principais fundamentos, que são lucro. E política monetária tem impacto nos lucros, né? Tá certo? É isso aí, pessoal. Uhum. Isso aí, pessoal. Então, o KB vem falando aí do bear market, que a gente talvez esteja no final da primeira fase do bear market, aí esteja talvez agora, daqui uns meses, uma enrolaçãozinha do mercado, um pulinho do gato morto, alguma coisa assim, e depois talvez a segunda fase do bear market, que é a fase mais dinâmica, é quando É o realmente o momento do mercado, coiote. o momento do coiote, quando o mercado, eu estava acreditando até, não, vai ser um pouso suave, coisa assim, até que os caras se dão conta, assim, fica escancarado para todo mundo, e aí a porta de saída é estreita, e como disse o Gamboge E lá em janeiro de ele 2020, existe. os, A os porta de saída incautos vira. Ela os está quase incautos cerrada. irão pagar a conta da festa. E vale lembrar que nas carteiras da Quad a gente tem conseguido escapar tanto do bear market brasileiro quanto do americano, né? Desde julho de 2021 a gente fez exposições muito pequenas e muito pontuais no mercado de ações brasileiro, em Bitcoin e tudo mais. No mercado americano também a gente passou a maior parte do ano passado zerado de bolsa, zerado de bonds longos, né? Porque quem estava sem ações, mas ficou comprado em títulos do governo lá de 10 anos, de 5 anos, de médio e longo prazo, tomou um tufo também, né, pessoal? Os bonds chegaram a cair, esses mais longos chegaram a cair 40% aí desde o topo lá no início do ano passado, né? Então ficamos somente com caixa ali de títulos de curto prazo. Atualmente a gente está até lucrando com essa queda do mercado com opções de venda de SPY, que é o ETF da SP500, né, que o Gamboge recomendou ali para os membros e já estamos com um bom lucrinho nelas aí também. Então, estamos conseguindo se livrar aí do bear market, acreditamos que pode ter ainda mais pela frente. Então, e a gente vai estar bem preparado para pegar o início do bull, né? Então, muita gente acabou começando a investir lá em 2018, 2019, não conseguiu pegar o início de um novo ciclo de alta desde o seu início, né? Então, agora, se sobreviver esse período que a gente está passando aqui, vai conseguir pegar a transição do urso para o touro e pegar um touro desde o iniciozinho, que normalmente é a fase aí que traz os maiores ganhos com os menores riscos, né? E para isso, todos vocês podem contar com a Quad. Lembrando que a partir da terça-feira que vem, a gente vai ter o curso online gratuito do Urso ao Touro. Então vão ser 3 aulas, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, sempre às 20 horas. Vai ser online gratuito. Como é que vocês fazem para se inscrever no evento, para receber os links das aulas? Basta entrar no nosso link aqui na bio da Quad, vocês vão ver ali o linkzinho para se cadastrar no evento, em 1 minuto vocês conseguem se cadastrar, e aí vocês vão ter mais 3 aulonas aí com o mestre. Hoje foi só para a gente falar mais pontualmente aí do Silicon Valley Bank, desse caos que surgiu aí na última semana, né? Mas lá a gente vai trazer aulas mais completas com o nosso racional, com a nossa filosofia de investimentos. Então acredito que vai ser bem legal aí para todo mundo que quer conhecer mais a fundo o trabalho da Quad, a filosofia mercado em 4 dimensões, como que a gente vem atuando nos mercados. E basicamente é isso, pessoal. Eu sigo aqui com vocês aí durante os outros dias, estou todo dia aí abrindo caixinha de perguntas para ajudar no que posso, mas realmente a fonte de conhecimento daqui, quase tudo que eu aprendi eu devo ao mestre Gamboge, então não percam a oportunidade de aprender diretamente com ele, diretamente da fonte, na semana que vem. KB, tem mais alguma palavra aí para passar para o pessoal? Uma despedida? Não tem nenhum. Só agradeço aí a participação de vocês aí e eu desejo uma boa noite para todos aí. Tá bom? Beleza, pessoal. E também lembrando, aproveitando aqui, fazer mais um merchandising para a gente está começando aqui as carteiras administradas, a gente já vem executando de alguns clientes private há alguns meses essas carteiras, né? Já estamos com alguns milhões de dólares sobre administração e a gente nas próximas semanas vai estar abrindo esse serviço para todo mundo aí que tiver um patrimônio mais considerável, né? Infelizmente a gente não pode atender as pessoas de patrimônio muito pequeno, mas para quem tem ao próximo de 50, 100 mil dólares, a gente vai ver ainda qual vai ser o piso, provavelmente a gente vai começar a aceitar pessoas de 100 mil dólares e depois de alocar quase todas elas, talvez a gente baixe para 50, vocês vão ter a oportunidade de mais do que ter nossas recomendações,
a gente mesmo operar diretamente as carteiras de vocês. E a taxa de administração é super baixa, a gente é remunerado praticamente sobre a taxa de performance, então é aquele negócio, a gente só vai ganhar dinheiro quando os clientes estiverem rentabilizando também, né? Então, é um alinhamento bem interessante que a gente faz, vocês podendo desfrutar dos Isso, resultados de só nós uma coisa. mesmos. Oi. Esse processo demorou porque o processo de aprovação na CVM é longo, né? Senão já teria vindo antes. É um Então, monte agora que foi de aprovado. burocracia aí, mas agora a gente Uhum. já está na fase final disso aí. Se Deus quiser, aí nos próximos dias, próximas semanas, já vamos estar podendo oferecer esse serviço para todo mundo que se interessar. Pessoal, ficamos por aqui. Uma ótima terça-feira a todos, uma boa semana aí para vocês. E vamos que vamos, seguindo acompanhando os mercados. Podem contar com a Quad